junto. Tem uma aqui no pátio amanhã, 9h40. Tem, né? 9h40 no pátio. Ela tá com Calma, mas eu fui no pátio. No cinema. No pátio, sim. Vamos lá. Não vai ter a musiquinha? Tá. Não. Tá. Agora. Bora lá. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Égua do Nerd aqui no canal do YouTube do SBT Pará. Esse é o episódio 23, já estamos aqui há meses trazendo para você nerdices e tudo aquilo que a gente pode, de alguma forma, correlacionar com a cultura pop. Muita gente bacana já passou por aqui e vai continuar passando, porque eu tenho certeza que esse programa ele vai ao infinito e além, por que não, né? E olha só, quem está aqui comigo hoje para tornar esse programa, assim, o nosso coração nerd mais aquecido, são dois amigos que eu conheci já tem um tempo e que eu venho trocando ideia com eles e eles já colocam aquilo que eles produzem no dia a dia aqui na nossa mesa também há algum tempo. O nosso Fabrício Barra e a Nayara Alves, eles que são da Mundo da Arte em 3D, porque é arte mesmo que eles fazem. E ó, eu tô aqui encantado com uma porção de coisas que eu tô conhecendo agora, que eu não conhecia. E eu já tô de olho nesse sapo aqui, porque ele faz mesmo barulho de sapo. E eu vou mostrar isso para vocês depois, não antes de eles se apresentarem. Mas antes disso, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal do SBT Pará. Já ativa o sininho para que você seja notificado sempre que episódios novos forem ao ar, as nossas reportagens, os episódios também do Língua de Jambu, do meu amigo André Araújo. É a gente fazendo barulho na internet brasileira e mundial. Bom, chega de enrolação. Fabrício e Nay, que satisfação ter vocês aqui. Tão cansados hoje, porque é o dia produzindo esses objetos que a gente está vendo aqui na frente. E a impressora que trabalha... Mas ela não trabalha só, né? Não. Isso precisa ser dito. A impressora não faz o trabalho sozinha. Não. Ela faz grande parte do trabalho, mas a outra somos nós que fazemos. São vocês dois que fazem, mas com aquele olhar meticuloso. Tem peça, né, Fabrício, que fica mais ou menos do agrado, essa é descartada. Aí vocês trabalham em cima para poder reconstruir, às vezes, uma peça, né? A gente vai falar sobre isso em detalhes, mas te apresenta, depois apresenta a tua digníssima também, ou ela se apresenta. Olá, eu sou o Fabrício Barra, trabalho com impressão 3D e modelagem 3D, e ao meu lado está minha esposa. Eu sou a Nayara Alves e nós trabalhamos com impressão 3D. Muito bem. E é um trabalho de muito tempo, Fabrício? Como é que isso começou? Nós já começamos a trabalhar com impressão 3D já tem 5 anos e nós começamos com peças bem mais simples, eram vasinhos, depois nós passamos para fazer uns bonequinhos também mais simples e com o decorrer do tempo nós foram incrementando. Isso, a gente foi evoluindo também não só na questão de peças, mas também na questão da pintura, porque... Na verdade, é como se fosse 4 etapas da impressão 3D. Nós precisamos, se não conseguirmos na internet de forma gratuita, nós precisamos produzir um modelo digital em 3D mesmo, para depois fazer uma configuração no computador, para como vai ser produzido, o tamanho da peça, a velocidade, muitos parâmetros. Depois que fica pronto, normalmente nós temos que lixar, tirar suporte, fazer uma limpeza e para depois ir para pintura. Eu já tô cansado só dessa explicação que ele deu. Porque eu achava, aí vocês vão me corrigir a partir de agora, que era assim, sei lá, eu peguei esse personagem que tá aqui na capa desse quadrinho que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Tem um personagem aqui do Quarteto Fantástico, Coisa. Gostei do Coisa, beleza, vou lá na internet, achei um projeto do Coisa. A impressora já vai me entregar o Coisa do jeitinho que eu vi aqui na capa da revista. É assim? Não, essa foi a nossa ilusão também quando começamos com esse trabalho, principalmente porque nós também sempre gostamos de personagens de filme, de jogo de videogame. Aí, nossa, eu sou viciado em Zelda.
Então, nossa, eu vou ter o meu link agora, eu vou poder fazer todos os personagens do link, vai sair perfeito. É só baixar, dar play e vai sair bonitinho. Aí, mas depois nós descobrimos que não é assim. Não é assim. Nós fomos iludidos. E a maioria das pessoas pensa ainda... Isso foi em 2020, né? Foi a ilusão que levou a começar a trabalhar com impressão 3D. Mas até hoje, em 2025, a maioria das pessoas ainda pensa dessa forma. Que é só dar um cliquezinho lá na impressora e a peça vai sair perfeita, toda colorida. Que algumas saem, mas nem todas. Já estragou muita coisa com vocês? Muito. Coisas assim que vocês estavam olhando, tá ficando lindo e perdeu. Muito. O que, por exemplo? Eu acredito que teve um Homem de Ferro. Teve um Homem de Ferro que estava na metade já para imprimir. Aí deu, aqui quebrou um suporte. O Thanos deu fez assim. Eu. Eu Homem de Quase Ferro. isso. Esse é o Homem de Ferro aqui? Um igual a esse ou um Foi parecido? isso no início, já há muitos anos atrás, não agora. Mas Eu até vou puxar esse aqui para mostrar. E vocês falaram aqui exatamente sobre isso, né? Aqui, ó, a gente tem o Iron Man. Não é spoiler, né? Quem já viu Vingadores, quem chegou aí ao longo dos últimos anos consumindo filmes de super-herói, certamente viu essa cena que é o momento em que o Tony Stark estala os dedos e aí reverte aquilo que o Thanos fez. E aqui a gente tem quantas etapas para se chegar a esse Tony Stark que tem, ó, o cabelo igualzinho, o do Tony Stark do filme, os olhos pintados, tem aqui o dourado junto com o vermelho da armadura, o nome dele, a pedra. São as etapas que você falou, Fabrício, para poder chegar nesse produto final aqui? Isso. Essa peça aí, ela é dividida, na verdade, em base, perna, busto e eu acredito que cabeça. Cada uma impressa separadamente. Isso. Depois que faz a impressão, tem que fazer a limpeza dos suportes que é feito durante a impressão. Algumas partes precisa dar uma lixada. Fazemos preenchimento também dela para ela não ficar tão leve. Depois o preparo para a pintura, depois a pintura. Aqui o que me chama a atenção, desculpa te interromper, Fabrício, é o dedo aqui, né? Os detalhezinhos do dedo. Isso tudo é impresso em 3D. Isso. É aqui que pode dar errado na hora que está imprimindo. Também, nesse pedaço, na verdade, não é tão complicado para dar algum erro. Na verdade, é conseguir uma configuração que consiga mostrar todos os detalhes. Porque na impressão 3D, a tradicional, ela usa um material que é um filamento de um polímero plástico, que é o PLA. Então, por ser um plástico, ele vai derretendo, vai fazendo, então tem que ter uma configuração bem cuidadosa para conseguir fazer essa parte. Inclusive, a temperatura influencia muito. Do ambiente, né, onde a gente está, se tiver aquele calor brabo, se a impressora tiver igual o nosso telefone quando a gente quer que ele funcione no meio daquele calorão e a gente quer gravar vídeo, ele começa a dar uma travada. Isso pode acontecer com a impressora também? Ela dá uma travada de acordo com o ambiente, com o que está dando errado? Na verdade, não. O que acontece é o tipo de material que está sendo utilizado na impressora. Nós utilizamos o PLA. Nós já trabalhamos com outros materiais que eles são mais sensíveis a... No caso, não seria vento. É realmente o vento. Bateu o vento. Ele racha. Só que esse material nós não utilizamos mais, até porque ele é um pouco tóxico, né? E aí eu pergunto para vocês também. Eu tô ali imprimindo, feliz da vida, tá saindo o meu Snoopy no skate, faltou energia. E aí? No meio da impressão, não tem um no-break, não tem um gerador. O que pode acontecer? Eu morro de medo de estar zerando um jogo e faltar energia. Já aconteceu. Imagina imprimindo um Snoopy lindão desse. O que acontece? Depende muito a que ponto, né, tá imprimindo, que parte da peça está sendo impressa. E é possível voltar a impressão quando a energia volta. Daquele ponto onde parou. O correto é voltar. Aí depende. Pode acontecer da peça ficar marcada e perder toda a peça. Já aconteceu com vocês? Muito. Bastante. Não falta tanta energia em Belém, dependendo do local onde a gente mora aqui. Atualmente não, mas... Na época da pandemia, que foi quando vocês começaram, tinha uns picos de energia na cidade. Vários. Perdemos bastante peça com isso. E a peça, por exemplo, se fosse nesse Tony Stark, estava imprimindo quando chegava no meio do rosto. Aí faltava energia. Quando volta a energia, ela pergunta, você quer continuar a impressão de onde parou? Aí ela volta. Só que poderia ficar uma linha horrível no meio da cabeça dele. Aí fica uma linha grosseira.
Aí vocês teriam que ter o trabalho artístico mesmo naquela peça para poder resolver o problema, né? Sim. Se for no rosto, não tem mais jeito. No Tem que rosto é voltar e praticamente impossível. imprimir novamente. Das peças que a gente tem à mesa aqui, qual foi a mais difícil de imprimir? Tem grau de dificuldade para peça de impressora 3D? Tem alguma que foi mais complicada, que vocês tiveram que fazer algum tratamento diferente? Aqui, por exemplo, a gente tem figuras clássicas do cinema, mas com a cuia de açaí, que inclusive a gente consegue retirar. Tá aqui, ó. Ó, já ia fazendo besteira. O Alien tomando o açaí dele. E aí a gente vai e coloca aqui. Pronto, já tá. E o nosso Grogo do mesmo jeito ali. E parece, quando eu olho pro Alien aqui, todo o desenho dele que é mais difícil de fazer. Eu tô enganado? É só impressão mesmo. E não é impressão 3D, é impressão mínima. Não tem. Não, na verdade não. Porque nesse caso do Alien, ele mostra alguns detalhes, mas são os detalhes, digamos assim, que meio que falsos. Porque ele é uma peça mais gordinha, mais robusta. Então ela não pede ela não tem problema de dar falha. É mais difícil ela dar falha. Eu tô colocando o Alien aqui para circular como se estivesse naquela base que a gente sempre vê nos vídeos, né? Base giratória, exatamente. E ele tá bonitinho aqui, dá vontade de criar esse xenomorfo aqui, ó. Ainda mais se ele só se alimentar de açaí, não sair invadindo os corpos das pessoas, tá tudo certo aqui. Mas tem muita encomenda para vocês de personagens que de repente vocês não têm ali na prateleira para poder passar para alguém, e alguém chega, eu quero aquele personagem, eu quero a prancha do McFly, De Volta para o Futuro, eu quero o DeLorean, eu quero, sei lá, o busto do Slot, dos Goonies, coisas muito específicas assim, as pessoas vão lá e pedem para vocês? E aí vocês dizem, dá, talvez não dê, tem que pesquisar, como é que funciona esse processo? O que acontece muito é a encomenda de peças autorais. Tem algumas pessoas que têm, ou não é questão logo, né? Tem pedido de logomarcas. E às vezes tem algumas pessoas que criam desenho mesmo à mão. Ou a própria pessoa, eu quero uma impressão que pareça comigo. Isso, tem muito, seja de querer um bonequinho, um Funko, ou para presentear namorado, a família inteira já teve, né? Lembra que teve um casal que queria, eram os 3 filhos. Aí eles fizeram os 3 filhos, assim, em formatinho de Funko. Ficou tudo muito bonitinho. bom. Ficou muito bom. Que nem aquele Curupira ali, né? Não existe o Curupira Funko, né? Que Funko enfim, é uma marca específica. Mas a gente tem aqui o Curupira devidamente com o seu pezinho para trás, como a nossa lenda aqui, amazônica. E tá aqui o Curupira, né? Com o formatinho que a gente vê por aí, outras peças, né? Ele bem originalzão. De quem foi a ideia de fazer esse Curupira assim? Eu acho que na verdade foi você, né, que falou para fazer coisa regional. Nós estávamos querendo colocar mais peças regionais. Aí foi o Curupira, foi a Matinta Pereira, aí depois veio esse Muiraquitã, que o Muiraquitã é regional e não tem muitos modeladores, né, que fazem, principalmente aqui da nossa região mesmo. Então aí ele modelou o Muiraquitã e transformou nesse porta-canetas. Porque tem essa necessidade aqui em Belém, né, de puxar mais para o regional, que é o modelador. Sempre são modeladores de fora do estado ou fora do Brasil. Então eles não têm essa essência que nós temos, né, de regionalizar. Eu coloquei a impressora, Fabrício e Nay, na frente de outros papos, porque eu queria começar perguntando para vocês como foi que surgiu a ideia de trabalhar com a impressora, porque vocês têm outras atividades, a vida de vocês não é só imprimir imprimir o que a gente está vendo aqui em 3D. Vocês têm outras atividades, já tinham antes de começar a imprimir, né? Como é que era a vida de vocês até a chegada da impressão 3D? Como foi que a impressão 3D chegou na vida de vocês? Na verdade, antes nós chegamos a trabalhar com feltro, com EVA, muita coisa artesanal. Até que nós estávamos trabalhando com biscuit. Isso. Aí o meu irmão, um dia nós fomos visitar o meu irmão e ele comentou
sobre alguma forma de otimizar a produção, porque tinha muita encomenda de coisas repetidas. E sempre ter que fazer, ele falou primeiro sobre molde, que na época nós começamos a criar os nossos moldes. Aí, só que do nada ele foi e comentou, mas você já viu impressão 3D? Aí, nunca ouvi falar. Aí ele mostrou alguns vídeos pra gente. Nessa época eu estava trabalhando como cuidador de idoso e foi nisso que surgiu a ideia de nós começarmos a trabalhar com impressão 3D. E a tua primeira impressão foi uma bengala? Cada emprego cuidador de idoso. Tava cuidando de... Não foi uma... Né? A primeira coisa que nós pensamos foi fazer bonecos. Nós queremos fazer boneco para vender e pra gente também. E ficou pensando, por que uma bengala? Ele tinha acabado de falar. Mas aí, assim, foi um início promissor para vocês, né? Começaram a imprimir e aí começaram a perceber que aquilo podia ser uma fonte de renda. Como é que vocês chegaram ao ponto de abrir a mundo da arte em 3D? Nós começamos com peças que nós gostávamos, que eu acredito que estava no auge lá dos Guardiões da Galáxia. Aí nós focamos muito em Guardiões, mas peça para ficar em casa, para decorar mesmo. O vasinho do Groot. Isso, o vasinho do Groot. Na verdade, foi um dos primeiros, não foi o primeiro. Tem o primeiro que era um Groot, mas ele não era vasinho, né? Era o bonequinho mesmo. Bonequinho mesmo. Isso. Mas quando vocês começaram a imprimir ali, era mais para ter em casa e fazer um trabalho aqui, outro ali? Ou vocês tiveram aquele estalo de que aquilo podia ser uma fonte de renda? Não, a ideia a princípio foi fonte de renda mesmo. Até para otimizar o nosso trabalho, que como ele falou, na época nós estávamos trabalhando com biscuit, então quem trabalha com biscuit sabe, é muito demorado, é um trabalho muito gratificante, mas é muito demorado, e quando você quer fazer rápido, não tem como, tem que esperar todo o processo. Então a impressão 3D veio mesmo para otimizar esse trabalho. Então nós começamos a fazer teste. Aí ficamos com as peças de teste, mas a intenção, a princípio mesmo, e até hoje, é realmente a fonte de renda. E há um salto evolutivo do trabalho de vocês e também da qualidade das máquinas de imprimir 3D, né? Porque, Sim. por exemplo, eu estava assistindo um vídeo outro dia e eu via um tênis sendo impresso de borracha, todo vazado, cheio de furos. Eu usaria aquilo. Sei que os tênis precisam ser testados por muitas... pessoas e ter ali uma certificação para que a gente até não se lesione, mas eu olhei aquele tênis todo furadinho ali, emborrachado, deu vontade de ter. Então, assim, dá para imprimir o que hoje, pelo que vocês pesquisam em impressora 3D e o que vocês perceberam também de evolução, de quando vocês começaram a fazer até os dias de hoje? Pela análise que vocês fazem, pelos estudos de sempre. Nós chegamos a fazer também para vender, mas foi pouco. Mas nós fizemos órtese. Nós chegamos a trabalhar com essa parte, né? Com órtese e... Face shield. A órtese sim. é uma espécie de prótese complementar de um membro, é isso? Ela vai ocupar o pedacinho de um membro? Não, são aquelas para imobilizar. Ah, tá. Imobilizar a mão. A prótese é uma coisa, a órtese é outra. Órtese, Só me corrigindo isso, aqui. Sim, a órtese é essa parte que fica para não danificar. Você está com machucado na mão, para imobilizar aí tem aqui a temporariamente. imobilização, órtese. Perfeito. Explicadinho. E tu falou da face shield, né? Isso, na época da pandemia. Eu não lembro qual foi a instituição que começou com um projeto de quem tivesse impressão 3D que pudesse ajudar para criar uma viseira, uma viseira para colocar acetato. Então criava uma máscara e todos foram doados para instituições de saúde para eles se protegerem quando tivessem contato com os pacientes. Vocês fizeram alguma coisa? Chegamos a fazer Fizemos bastante, na verdade. Teve até umas encomendas. Nesse caso, já foi uma pessoa que encomendou que ela ia levar para o interior do estado. Sim. Ela encomendou, ela veio 2 vezes fazer 2 retiradas. Legal. Tem muita peça funcional, né? E peças meramente artísticas, no melhor dos sentidos. Essa aqui, por exemplo, ela é funcional também, porque a gente tem a possibilidade de interação para uma criança TEA, por exemplo. Sim. Isso aqui pode despertar a curiosidade de quem tem dificuldade motora. Então, vocês também preparam pecinhas pensando no social, digamos assim, né? Na parte mais humana do trabalho de vocês.
Essa peça ela se enquadra dentro dessa possibilidade ou eu estou equivocado aqui? Não, ela é uma peça sensorial, foi Tá. pensada justamente e as cores mesmo, ela representam as cores que são utilizadas no autismo, né? São as 4 cores. Então, essa peça, além de ser sensorial, ela é direcionada para essas crianças, né? Que elas se identificam, quando elas encontram essas cores, elas se identificam, elas sabem que foram pensadas nelas. Perfeito. Aqui a gente tem um polvo, né? Que se a gente baixar aqui, ó, ele tá bem molinho aqui, os tentáculos dele. E aí a criança fica brincando, fica puxando para um lado e para o outro. Ela gosta de ouvir esse som. Se você balançar rápido Sonzinho e aqui, girando, ele faz um sonzinho. Bem legal, bem legal. Normalmente, a autista não gosta de barulho muito alto, mas esse eu acredito que é tolerável. É um convite ao relaxamento, né? Isso, é um exatamente. convite ao relaxamento. E tem muita peça assim que vocês fazem? Sim, Não? bastante. Tem muito bastante. pedido de peças assim? Tem, até porque aqui em Belém é mais difícil de encontrar. Né? Então, como eu falei, as crianças se identificam, né, com as cores e elas entendem que é direcionado para elas. Então, acredito que isso aguça a curiosidade, a imaginação delas e o interesse mesmo. Até porque elas são seletivas demais. Os autistas são bastante seletivos. Então, quando elas conseguem se identificar com uma peça, então aguça o interesse. Então, bora ver se é legal. Aí acabam gostando mesmo. Gostando mais, né? E tem muita peça assim encomendada para outros tipos de peça nesse sentido, não só para atender a comunidade dos autistas, mas peças diversas, assim, coisas curiosas que vocês já imprimiram, que é funcional de fato, que à primeira vista não é para todo mundo, mas que tem uma utilidade além de toda essa arte, porque eu penso que a arte ela é útil. Mas tem gente que estudando a arte entende que a arte não precisa ser útil também. Tem umas 2 vertentes aí de pensamento. Eu ter peças de personagens que eu gosto em casa é útil para mim, me faz relaxar. Então tem utilidade. Então, assim, dentro dessa seara da utilidade das peças, que tipos de encomendas vocês têm recebido, já receberam, além dessas que a gente falou aqui, da órtese também? Também tem, por exemplo, tem suporte para controle que pedem bastante. De videogame ou de celular, Isso, né? De colocar sim. aqui em pé. Celular. Já pediram, por exemplo, nós fazemos, representando, né, os times paraenses, nós temos um leão e um lobo. Aí já teve uma pessoa que chegou lá, mas vocês não conseguem fazer só a cabeça dele cortada maior? Ele já pediu para dar uma personalizada, uma modificada. E como nós conseguimos mexer na parte de modelagem também, então é possível a gente fazer essas modificações para eles bem específicas. Isso. Essas especificidades tornam o trabalho de vocês não tedioso, Nai, porque é sempre uma coisa nova que surge para imprimir. Vocês podem imprimir absolutamente qualquer coisa, né? Tem coisas em impressora 3D que são inventadas só para impressora 3D, que você não vai encontrar em grande escala uma empresa, sei lá, fazendo aquilo em produção industrial mesmo, como eu tenho pensado aqui. É do jeitinho que foi pensado para ser um acessório para a cozinha, para a sala, e é uma ideia única, não tem outra pessoa que pense igual. Isso é legal também? Por isso se torna menos tedioso? Isso, é bem legal. E tem algumas encomendas, ou tiveram algumas encomendas que eu não queria entregar. Porque eu gostei tanto assim, por que eu não pensei em fazer isso pra mim? Sabe? O que, por exemplo? Deixa eu ver. Teve a época do Gorpo. Eu gosto do Gorpo, né? Aí teve a época que nós participamos de um evento que nós encontramos o dublador, né, do Gorpo. É o Mário Jorge. Isso. Mário Jorge. E a peça ficou tão linda, que eu pensei, eu queria dar um presente pra ele. Aí eu fiz o Gorpo, né, que é o dublador, mas eu gosto do Gorpo. Aí eu fiquei pensando, eu não quero entregar pra ele agora. Pra você que não é velho nerd, o Gorpo é o nosso personagem ali que fica flutuando no He-Man. Pronto. Tá explicado. Tem gente que de repente tá voando na história. Aqui a gente tem uma base para fone de ouvido. Tem um ETzinho aqui. A base para controle de videogame apareceu ali também. O Kratos. Mas isso aqui é muito bonitinho. Tá aqui, o Kratos segurando um controle de videogame. O controle é de verdade, não tá impresso na impressora 3D. Não. Poderia até ser, né? Mas... E a galera perguntando, qual é o valor, se eu posso comprar... Olha só, o cara perguntando aqui, você falou ainda agora do Remo e do Paysandu.
De repente na casa tem a esposa remista, o marido bicolor, leva os dois. Já passa lá. aconteceu. Uma curiosidade, já aconteceu várias vezes de levar os dois. De comprar os Os dois, dois. né? Então, faz parte. E aqui a gente tem, eu vou puxar um aqui que hoje é o meu super-herói favorito, né? Eu já tive outros, eu sou muito volúvel. Quando eu penso no universo dos super-heróis, já tive outros super-heróis favoritos. O meu atual ia puxar o Krypto aqui. Podia ser o Krypto, né? Vamos mostrar primeiro o Krypto. Tá lindo o Krypto aqui, ó. O Krypto que recentemente com o filme do Superman, esse aqui é a impressora 3D dos meninos aqui. O Krypto, ele estimulou a adoção de animais, né? A presença dele no filme do Superman aumentou em 500% o interesse por adoção de cãezinhos nos Estados Unidos. E tá aqui, né? O Krypto com aquele que veio também lá de Krypton, que é o Superman. Só que esse Superman ele não tem rosto, pode ser o seu rosto, né? De repente você vem aqui com a caneta, não faça isso, né? Desenhe o rosto aqui. Mas olha, movimenta o cabelo. Não vou tirar, mas dá para ver que movimenta. Articula o braço para a posição que você quiser brincar. Não dá para ficar jogando no chão porque pode quebrar, né? Desmontar. Pode desmontar, Desmontar. mas não vai quebrar. Não. Pronto, eu fico com medo de tudo quebrar. Pode colocar naquela posição, ó, clássica dele voando aqui. Isso. Então, o céu é o limite. Ele é ultra articulado. Essas peças assim muito articuladas tem menos riscos de dar BO, porque se quebrar uma parte, você vai imprimir outra, encaixa. Isso é fácil É fazer mais fácil, reposição. né? Isso. Eu adorei essa peça aqui. Tá lindo. Quanto é? Esse modelo, na verdade, Já tá encomendado? eu acredito que o original dele, na verdade, não é o do Superman. Ele é um robô genérico, que a gente apelidou de genérico, que eu acredito que ele foi criado para impressão 3D. Não, esse tá lindo. Esse tá Aí, lindo. depois foram criando as derivadas. Aí tem do Homem-Aranha, tem do Superman, tem até de One Piece. Então fizeram um monte de peça personalizada com essa estrutura de robô aí. Tá muito bonito, galera. Muito bonito mesmo, porque você pode realmente sentar no sofá, relaxar, botar a música do Iggy Pop, que é um... Não posso colocar, logicamente, ela aqui agora. Mas tem uma música do Iggy Pop que toca no finalzinho do filme, vocês vão gostar. E ela tem tudo a ver com o Superman ser esse Superman punk rocker. É até esse o nome da música, né? Punk rocker alguma coisa. Esse Superman mais humano, rebelde no bom sentido, sabe? Rebelde porque ele é um rebelde às avessas, ele cuida da humanidade. Ele é aquele personagem que abraça os seres humanos. E parece que a tendência é o oposto disso, então por isso ele é um rebelde. É rebelde para fazer o bem. É rebelde para fazer o bem. O que você ia falar? Você mencionou que aumentou o número de adoções, né, Sim. nos Estados Unidos por causa do filme. E o que eu soube recentemente, que é bem interessante, é que o Krypton atual, desse filme atual, foi escaneado do cachorro do James Gunn. Exatamente. E o cachorro dele é um cachorro vira-lata. Fiapo de manga. Só não é um branquinho, vira-lata. Eles chamam de fiapo de manga, que tem esse pelinho diferente, caidinho assim. E aí é isso mesmo. Eu acho que o nome do cachorro é Oso. Oso, exatamente, é Oso. Uma coisa que me chamou muito a atenção aqui, a gente pode falar da parte musical também, do trabalho de vocês, porque é música, é natureza, é música. Eu falei bem no início sobre esse sapo. Vocês não têm ideia, mas esse sapo, ele faz barulho de sapo. Ele faz realmente barulho de rã. Eu acho que é rã, né? Olha só, ele vem com esse suporte aqui e olha o barulho que ele faz. Atenção, vamos lá. O Arthur pegou aí direitinho, né? Ó. Fecha Sentindo o no olho. interior. Você tá naquela rede no interior, passando o pé no punho da rede, aí cai aquela poeira. Já tomou café. 6h30, não tem mais nada para fazer. Já se deitou e ó. Dormir, né, galera? Coisa que a gente não consegue fazer aqui. Eles imprimindo, eu na reportagem apresentando podcast, cuidando das coisas de casa. A gente queria viver no mundo desse sapo aqui. Ou chegou do trabalho, quer relaxar, fecha os olhos e faz o barulhinho para se sentir em outro lugar. Exatamente. Como é que vocês chegaram à criação desse sapinho aqui? Para mim é um dos objetos mais interessantes aqui.
Bom, tem vezes que onde nós vamos procurar ideias, às vezes, do que imprimir, só que tem horas que a gente... Bora procurar alguma coisa regional, ou eu acho que, na verdade, esse sapo nós conseguimos pesquisando literalmente sapo. O que tem de sapo que a gente queria regionalizar? Algumas coisas. Aí quando a gente bateu o olho nesse modelo, a gente vai ter que fazer. Tudo que faz um barulho, talvez tenha uma forma que o ser humano achou. Barulho não, né? Barulho parece uma coisa ruim. ruim. Barulho parece aquilo que o meu vizinho som. faz todo dia. Aquela obra no final de A semana. maquita. Não, um som, né? Um som agradável. Um som agradável. Aí tem, sei lá, de repente, o som da cigarra. Pode ser uma ideia para vocês pesquisarem, sim. né? O som, sei lá, do grilo. O grilo não é um som ruim. Pode ter o barulho do grilo. Mas tem uns sons que são assustadores, né? Tem um objeto que eu acho até que é parecido com esse, que você sopra e faz o barulho da invocação dos deuses macabros, não sei das quantas, lá do México. Eu vi aquilo, até me deu vontade de ter um. Pra eu, 00:30, depois que o meu vizinho barulhento for dormir, fazer aquele barulho de repente pra traumatizar ele. Se tiver como encomendar, eu quero esse aí, já vou falar com vocês pra fazer. Mas é legal também isso, né? Não, a impressão 3D, ela tá num nível que realmente dá pra fazer praticamente qualquer coisa. Tanto que na questão de som, uma das peças que chama muita atenção dos clientes é a flauta do Link, do jogo Zelda, que é a ocarina dele. Quando nós colocamos no balcão, na vitrine, aí quem conhece o jogo olha... Nossa, olha, a ocarina do jogo Zelda. Aí, só que eu já falo logo porque eu sei que eles não acreditam. É funcional. Ela toca a música. Se você aprender ali no tutorial, vai tocar igualzinho. Você já tocou? Tocar. Já consegui tocar. Fez um vídeo já tocando. Fiz vídeo tocando a música da Epona, da chuva. E é bem interessante que em 3D dá para fazer muita coisa mesmo. Interessante e extremamente relaxante, né? Tem um momento em que o trabalho de vocês é estressante? Eu pergunto isso assim porque às vezes eu vou conversar com vocês, ou vocês vêm conversar comigo, eu estou ocupado, estou agoniado, estou no meio do estresse da pauta, eu falo, depois eu falo com vocês com calma. No trabalho de vocês, falando dessa conciliação da vida de vocês, além de cuidar de idosos, você hoje estuda até comunicação, né? Isso, eu estou fazendo curso de comunicação social. Está fazendo curso de comunicação social. Então, assim, dentro desse contexto, tem muito estresse também? Tem. Com certeza tem. Além do clichê, né, de uma peça se perder, onde é que estressa mais, assim? Cliente que diz que vai buscar a peça e some? Isso também tem. Porque, na verdade... Hoje eu estou um pouco afastado de como cuidador de idoso, mas é porque, além da impressão, que é a produção das peças 3D, hoje o meu segundo trabalho é a modelagem 3D, eu sou artista 3D. Então, às vezes eu tô lá... E qual é a diferença para quem está assistindo? Olha a flauta. No caso, a modelagem 3D é como se fosse trabalhar com biscuit no computador. Aqui tu tá tocando a flauta e aqui a gente tem personagem do Zelda. Tá tudo em casa, né? Aqui é do Ocarina of Time, né? Isso. É um personagem que... uma das entidades lá do jogo. Do Majora's Mask. Do Majora's Mask. Tá, tô misturando o canal aqui já. Coisas de velhos nerds. Aí, mas continua o teu raciocínio. Aí, no caso, eu não sei se vai conseguir passar, mas tem um vídeo que nós modelamos fizemos um boneco. E é como se fosse uma argila, é uma massa de modelar digital. E a gente tem que ficar fazendo desenho. Só que em vez de ser o desenho 2D, é um desenho em 3D. Eu tenho que mexer e ficar amassando. Ou seja, tu pegas uma ideia, vai pro computador, ali tu modifica do teu jeito e depois imprime aquilo. É por isso que tu és um modelador 3D, Isso. Além de o cara que aperta no botão para imprimir. Isso. E a gente sempre precisa repetir. Apertou no botão, imprimiu, tem que pintar, tem que lixar, tem que deixar do jeitinho que o cliente imagina que vai encontrar aquilo. Porque, por exemplo, eu vejo peças grandes, tem gente hoje que trabalha, sei lá, tem um Hulk desse tamanho assim, que eu já vi alguém fazer. Cara, a pessoa passa um mês pintando aquilo para ficar igual o Hulk, né? E uma peça da Iron Studios, por exemplo, que é caríssima. Sim. Custa, sei lá, 5, 7 mil reais. Isso. Na impressão 3D, para quanto cai esse preço? É até bom para a gente situar as pessoas, porque, de repente, alguém está interessado em imprimir
aquele personagem naquela cena clássica daquele quadrinho e a Iron Studio já fez ou alguém já fez e vocês conseguem fazer também. Dá para diminuir o valor em quanto por cento? Dá para pelo menos chegar a ser tipo 20, 30% do que seria o valor total, porque ou seja, 80% mais barato. Isso. Chama mais atenção, né? Isso que a gente fala. É 80% de desconto. Barato. Sabe aquele boneco que você viu lá, aquela action figure que você viu na CCXP? Pois é, aqui é 80%. É isso mesmo. Não é isso, não? Teve vai ficar tão bonito quanto. Nós temos durável. Um boneco do Homem-Aranha que ele tem aproximadamente 60 centímetros. Então ele já é uma peça relativamente grande. Teve um cliente que olhou, chegou e perguntou quanto era. Aí, é X. Aí ele, só isso? Aí, mas você faria o Capitão América? Aí eu falei, olha, nós temos um modelo que nós costumamos fazer, só que ele é menor. Eu já preocupado que ele estava achando caro, na verdade, antes dele comentar isso. Aí ele, não, eu quero maior. Aí ele, olha, mas maior vai X. ficar... Aí ele, tá, quero. Nem pensou, né? Então, amanhã você vai estar aqui? Aí eu vou, tá, eu só vou confirmar isso, aquilo. Aí você me manda o modelo que você tem para produção e amanhã a gente fecha. Aí quando foi, mais tarde, eu mandei a foto do modelo. Aí ele te trouxe, ele mesmo imprimiu e tá aqui, olha, eu sei fazer. Claro que não. Seria engraçado. Aí demorou, eu acho que 2 semanas para fazer o Capitão América. Eu acho umas 2 semanas. Aí teve todo o trabalho de preparar, imprimir. Apesar de que a pose dele ajudava. Não foi tão difícil de imprimir. Na verdade, para mim, a dor de cabeça foi pintar o escudo. Eu detesto pintar coisa que é certinha. Essas coisas, normalmente, quem pinta é ela. Porque eu não tenho essa coordenação de fazer tudo direitinho. Então, por exemplo... o Homem de Ferro todinho, eu acho muito mais fácil pintar do que pintar aquele escudo. Porque tem que ser ela tem essa precisão, então normalmente peças que têm uma precisão mais chatinha, normalmente eu peço para ela pintar. Quando tem uma pintura que é um pouco mais livre, pode fazer um efeito de luz e sombra, aí normalmente eu já consigo pegar. Se eu for pintar alguma coisa, todas as minhas obras de arte, elas parecem quadros do Pablo Picasso. Porque eu começo a fazer aqui de um lado, aí quando eu vou fazer o outro, já não está mais na mesma proporção. O olho está aqui, o outro está aqui. Não vai funcionar. Mas eu ainda quero fazer barulho com esse sapo depois de novo. Olha, aqui. Normalmente quem pintaria essa peça seria... no caso do Alien. A peça do Alien, normalmente quem pintaria era o Fabrício. Essa peça é pintada? É. Ela é pintada. Rola um spray, um lance com... Não, é a pincel mesmo. Pincel. Tá. Aí nessa peça quem pintou fui eu. Do Alien. Essa aqui eu já tenho há um tempo na minha coleção. Eu ia até trazer o Batman do Futuro, que foi um presente que eu recebi de vocês, só que eu fui pegar, aí eu vi que tava ali meio assim, eu falei, eu vou quebrar, eu vou deixar ele aqui. Eu não quis trazer, ele tá tão bonito na estante que eu fiquei com medo de trazer, fiquei preocupado. Lembrando dele que... Ele tá na minha estante, eu não deixei ele lá. Fiquei com medo de... O Curupira também, foi tu, né? Foi eu que pintei eu nem cheguei perto dele. Esse Curupira aí, ele já é um pouco mais complicado de conseguir imprimir com uma qualidade alta, porque o braço dele é fininho, a perna é fininha, e normalmente quando tem peça, a parte tá pendurada assim, tipo o braço, tem que criar um suporte embaixo e deixar marca. Então eu já tive que tomar todo um cuidado na hora de conseguir imprimir, posicionar, para não deixar o mínimo de marca possível. Aí, foi final, modelagem, ele tu modelaste. Isso, foi um projeto meu. Aí só faltou vir a Matinta Pereira também, que não deu tempo. A Matinta é legal. E deixa eu perguntar para vocês, eu sempre vejo vocês também presentes em eventos. Vocês frequentam muitos eventos, já foram para muitos eventos. Como é que é a vida de vocês também levando o trabalho de vocês para pessoas que não têm ideia nem que esse projeto existe, né? Tem gente que está conhecendo agora vocês aqui, vai procurar nas redes sociais, vai aqui no segundo piso do Pátio Belém, que é aqui coladinho no SBT, bem perto realmente aqui do nosso estúdio. Então, tem gente que conhece vocês num evento e aí passa a fazer amizade com vocês e começam a encomendar uma porção de coisas. É assim também?
Sim. Vocês já estiveram em muitos eventos? Já participamos de vários eventos e é interessante como mesmo aqueles clientes que compraram alguma peça em um evento passado e encontra hoje lá no quiosque do pátio, vocês não estavam no evento X? Olha, eu comprei uma peça de vocês. É interessante essa recordação, né, que o cliente traz. E é incrível quando ele consegue lembrar, né, qual foi a peça, lembrar o dia certinho. Acontece muito da gente conseguir lembrar do cliente, né, de 2 anos atrás, 3 anos atrás. Tem cliente que já apareceu, olha, nós temos aquela peça, aquele dragãozinho que vocês fizeram desse jeito, peças que a gente nem faz mais, que a gente já não faz há muito tempo, a gente não consegue lembrar. Não, ele é desse jeito. Nossa, você ainda tem... Ah, nossa, o meu filho guarda todas as peças bonitinho, tá fazendo coleção. Nós temos muitos clientes que chegam lá e mostram fotos da coleção e de anos já que eles estão comprando. E guardam mesmo com carinho. E essa coisa de você colecionar, né? Não seria possível a gente ter o projeto de vocês deslanchando se vocês não fossem nerds. Porque, por exemplo, o Fabrício já falou, eu sou apaixonado por Zelda. O cara que gosta de Zelda, ele é nerd. Assim, eu não conheço ninguém que joga Zelda que não seja nerd. E, ao mesmo tempo, para você trabalhar com a impressão 3D, ele me falou tanta coisa técnica a respeito da impressão 3D que tá aí, mais uma constatação de que ele é nerd. A vida nerd de vocês ficou mais gostosa depois da impressão 3D? Vocês perceberam que o olhar para o mundo geek, indo para os eventos, recebendo as encomendas, conhecendo personagens talvez que só o cliente conhecia no universo dele, mas trouxe para vocês. Não só o cliente conhecia, mas ele tinha mais afinidade. E aí vocês passaram a conhecer aquele produto a partir da apresentação para imprimir alguma coisa. Mudou a vida nerd de vocês? Mudou. Muito. O cliente realmente traz esse conhecimento, né? Apesar de nós gostarmos muito desse mundo nerd, tem cliente que surpreende. Olha, que personagem é esse que eu não conheço? Mas aí nós vamos pesquisar, vamos atrás do modelo e realmente é um modelo até antigo que nós não conhecíamos. E é bem interessante, né? O cliente conseguir agregar, né? Mais para nossas vidas. E o mundo, Fabrício, por ser assumidamente nerd para muita gente que se escondia, ficava com medo de dizer, eu gosto de filmes, de séries, de jogar videogame, de ler quadrinhos. Essas pessoas se sentem mais incluídas hoje, né, quando veem os seus sonhos todos impressos em impressora 3D e vocês estimulados a conseguir entregar mais isso também, né? Sim. Mudou para ti também, né? Mudou bastante, que, por exemplo, hoje nós temos uma peça que nós fizemos bem recente, que é uma peça do Robocop. E Robocop é uma peça famosa para quem já está ficando meio velho nerd, né? Mas, por exemplo, nós temos o Homem-Aranha. Homem-Aranha é legal, mas é mais popular. E o Robocop, por ser um personagem mais antigo, não é tão fácil de se ver. Então, nós temos um público e quando passa lá na frente, já tem que parar, fica olhando, pede para chegar para mostrar mais de perto. Aí é bem interessante a reação. E, como nós falamos, que o preço das peças, nós conseguimos deixar um valor bem mais em conta. Então, essas peças, por exemplo, esse Homem de Ferro, que numa Iron Studio já seria num valor de, vai jogar aí pelo menos uns 2.000. Aí não, é menos de 1.000. Então já é mais acessível para esses personagens bem populares. E no caso dos personagens que não são tão populares assim, mas nós conseguimos resgatar, como o próprio Alien, que é um personagem que apesar de praticamente todo mundo conhecer, mas não é tão explorado. Mas nós fizemos já também o Predador. Então, toda vez que nós colocamos o Alien ou o Predador lá no balcão, ele não demora para sair, porque é uma peça que é mais difícil de encontrar, ainda mais nesse valor. Aquele ET ali também, ele rola uma conexão nostálgica com quem assiste, né? Sim. Se hoje eu tivesse um filho pequeno, o Samir já vai fazer 18 anos, mas se ele fosse pequenininho, eu sentaria com ele para ver o ET. Eu já assisti com ele tem muito tempo, e ele com certeza ia se conectar, e se passasse na frente da loja ia querer. Tem isso, né? Do pai... Sim. Que era apaixonado por um personagem, apresenta para o filho quer aquele personagem para ele também, né? Se conectou com o pai.
É tudo conexão, né? A vida nerd é isso, né? Tem muito de fazer a ligação, tanto do conhecimento antigo do que está sendo mais disseminado hoje em dia. Acontece muito no tema Star Wars. O pai é fã de Star Wars, ele quer que o filho também goste de Star Wars. Ele vai apresentar logo de início o Darth Vader. Ele quer que o filho goste do Darth Vader, que é o vilão. Aí é que tá, né? Qual foi a coisa mais inusitada? Não sei se vocês podem falar, se puderem, falem. Espero que possam, que vocês já imprimiram. Vocês falam, eu não quero imprimir nunca mais isso. Eu tenho em mente, eu lembro. Tem alguma coisa assim Inusitada. absurda? Não vão pensar besteira em casa, por favor. De inusitado, eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Siren Head. Ah, o Siren Head. O que é o Siren Head? Siren Head é um personagem que é um meio humanoide, mas só que é um É humanoide. aquele que tem um triângulo assim? Do Silent Hill, não? Não. É um humano, só que ele é todo meio esquelético, que tá só pele e osso não, só carne e osso, não tem É como se pele. fossem músculos. E a cabeça dele é uma sirene. É uma sirene. Ah, Aí eu já Siren- vi isso em algum lugar, mas eu não sei onde. Tem o Siren Head e tem o outro, só que o pior foi uma criança que pediu. Uma criança pequena pediu. Outra coisa que pediu? Foi a criança. Não, tem uma outra versão, tem o Siren Head. Mas tem a criança pediu o Siren Head. Foi. Isso. O pai chegou, entrou em contato. Olha, vocês conhecem isso porque o meu filho não para de pedir. A gente não consegue achar em canto nenhum. Aí ele primeiro pediu o Siren Head, eu lembrei. É o Siren Head, que é uma sirene. E depois ele pediu o Light Head, que é uma lâmpada de poste de luz na cabeça, e o corpo também é bem parecido. Aí tu puxaste o cartãozinho do teu terapeuta e passou pra ele. Tá aqui, olha, vai junto Mais de ou menos, brinde. porque é muito bizarro. É muito bizarro. Já pediram pra imprimir ossos, sei lá, eu quero um fêmur, um crânio, alguma coisa assim. Já crânio. perguntaram, nós não chegamos a fazer, mas nós já fizemos corpo humano. É, o corpo humano, mas o caso do corpo humano seria da parte dos músculos exposta, sem pele. Só Vamos músculo. deixar mais sombrio isso aqui. Se o cara chega assim, poxa, eu perdi minha vozinha, né, em abril, ainda. E eu tô tentando até brincar com a situação. Mas se eu chegasse aqui, poxa, eu queria a minha vozinha aqui. Imprimam a minha vozinha. E aí? Já Já aconteceu isso? Já aconteceu. De alguém pedir para imprimir um ente querido que se foi? Sim. Já. Em miniatura? Uhum. Só que na verdade não foi o boneco, foi só o busto. Então pediu, ele mandou a foto, aí eu tive que... Só que assim, não é 100% realista, é como se fosse... Lembra um pouco esse bonequinho aí do Silvio Santos, mas só um pouco mais realista. Ah, tá, que a gente Mas tem não o é- Silvinho aqui. Não é 100% realista, mas tem um grau de realismo alto. Aí ele mandou a foto, mandou umas 3 fotos de ângulos diferentes, eu tive que analisar, aí eu fiz a modelagem 3D e depois a gente fez a impressão. Vamos lá, eu vou fazer vou tentar fazer uma brincadeira bem de improviso com vocês aqui. Aí eu vou perguntar uma coisa, se dá para imprimir impressora 3D. Vocês dizem sim ou não, tá? Se dá ou não dá. Aí é com vocês, pela experiência de vocês. Uma dentadura, Sim. dá para imprimir? Só não vai ser funcional. Claro que não, né? Pode ser funcional? Na verdade, pode, porque essa impressão que a gente trabalha, ela é filamento plástico. Existe a impressão de resina, que nós estamos voltando a trabalhar agora, e essa de resina, ela é muito mais detalhada, é muito melhor de produzir, principalmente action figure, mas existem partes de prótese, dentadura, coisas do gênero, que existe uma resina específica para isso. Então, é bem mais caro, mas existe. Dá sim, pra imprimir? Mas dá para imprimir. Dá sim. Deixa eu pensar aqui. Um copo d'água portátil. Ixi, tem muito. Tá, eu acho que eu falei porque eu já vi. Aqueles copos que esticam e encolhem, dá pra levar, é sustentável. Sim. Não só esse, mas porta-copo, porta-lata de refrigerante personalizada, por exemplo. Tem muito de Viking. Tem um Viking, aí você coloca o seu copo, a sua lata, aí você segura. Pra não literalmente. esquentar, né? Isso. Que o contato com a latinha vai esquentar muito fácil. Um óculos de grau. Só armação. Armação. Armação dá. Armação dá, tranquilo. Dá pra imprimir a armação e colocar a lente que quiser. Isso. Nós fizemos Ali. vários do Harry Potter. O óculos do Harry Potter, com um raiozinho em cima. Deixa eu ver, um controle de videogame. Não é o suporte, é o controle. O controle...
Tem a capa. Na verdade, daria para fazer toda a estrutura com impressão 3D, até a parte eletrônica, a placa, mas existe já um filamento, um material que é para fazer a condução da eletricidade. É o condutor. A parte de conduzir a eletricidade já existe. Então eu vou fechar com uma aqui que é a minha paixão, uma história em quadrinhos. Dá para imprimir impressora 3D? Aí eu quero ver com a imaginação de vocês, a resposta de vocês. Olha, eu acho que dá. Olha, se for... A história toda não, mas um quadro assim... Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Eu pego aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu esticar aqui. Eu pego uma cena, tá? Sei lá, tá aqui, ó. Eu quero essa cena aqui. Tá aparecendo aqui o Galactus. Vai estrear o filme do Quarteto. Eu quero essa página aqui. Dá para imprimir? Dá, nós já até fazemos os quadros em 3D. Pronto. Nós Tá respondido. temos. Dá sim. Para imprimir o quadrinho inteiro, que tem muitas páginas, vai ficar complicado. Vai ficar meio ficar pesado. contraproducente de carregar. Mas uma página de uma história que você gostou muito e aquela imagem te marcou, sei lá, tem a capa do Homem-Aranha, a capa do Homem-Aranha número, sei lá, de 60 anos do Homem-Aranha, o Homem-Aranha tá pendurando ali uma capa do John Romita Jr. A capa do Wolverine com o Hulk refletido na garra, aí já fica mais complicado, mas dá. Dá. Olha, na verdade, aí eu vou puxar para outro personagem que já é, que falou do Wolverine, tem a revista Antologia Wolverine. Sim. Aquela capa dele, existe um modelo já feito de impressão 3D em alto relevo. Sim. É como se fosse ele saindo da capa mesmo. Ou seja, Sou doido dá pra para imprimir história em quadrinhos. Tem a do Hulk também. Do Hulk saindo ou a cara dele ou o punho. Então, vamos fazer uma pergunta mais fácil. O que é que não dá para imprimir em impressora 3D? Um órgão? De fato, um coração não dá para imprimir. O órgão, não, mas já existe prótese. Não é que também é literalmente a prótese. em impressora 3D. Isso. Tanto que para PET já é bem comum. Estão fazendo próteses para PET. Não dá para imprimir o amor da sua vida. Pronto, aí já foi o material. Não dá para imprimir uma viagem. Não dá, mas dá para imprimir e juntar dinheiro para viajar. Dá sim. Não dá? Aí dá, né? Aí imprime, vende, pega o dinheiro e viaja. A gente está chegando já na reta final do programa e eu sempre indico alguns quadrinhos aqui, né? Faz parte também do nosso projeto. Eu trouxe alguns, como a gente está no mês super fantástico, porque tem o Superman e o Quarteto Fantástico, né? A gente tem aqui A Origem Secreta do Superman, do Geoff Johns, com Gary Frank. Essa aqui é uma das histórias mais interessantes de origem diferenciada para o Superman. Tá aqui o Superman que a gente tem aqui emulado, né, o do Christopher Reeve na capa, e é bem legal esse quadrinho. A gente vai ter o Superman tentando se entender com os pais, mas meio rebelde, tentando pertencer. E aí chega o momento em que ele de fato assume o protagonismo como o maior super-herói da Terra. Ele caiu dos céus como uma estrela cadente, o último filho de um planeta moribundo. Anos mais tarde, ascendeu aos céus mais uma vez como protetor do planeta. Mas o que aconteceu no início? A verdadeira história nunca havia sido contada. Aí para você saber de fato o que é essa história, que história é essa, só pegando o quadrinho na Kryptonita, que é parceira do Velho Nerd, ou na Mundos Infinitos, eu não sei se tem lá, esse é um quadrinho mais antigo. Aí a gente vai ter aqui, ó, História de Vida do Quarteto Fantástico, tá aqui a Mundos Infinitos aparecendo, eles estão com a quinzena off. O Quarteto Fantástico com a História de Vida, Nai e meu amigo Fabrício, ele vai contar a trajetória do quarteto desde o início até eles ficarem velhinhos, para tentar salvar o planeta de uma grande ameaça. Tem muita coisa nesse quadrinho que a gente vai encontrar no filme do Quarteto Fantástico que está chegando aos cinemas. A gente só não vai ter, e a gente vai ver isso aqui em muitos momentos, o Namor tá laricando o Reed Richards. Ele fura o olho do Reed Richards aqui e o negócio é tenso, tá? É a parte mais tensa. Tá aqui a Sue Storm, olha só, dando até um spoiler, a Sue com o Namor. Não esperem isso nos cinemas, porque eu acho que isso não vai acontecer, pelo menos não
Agora, mais cuidado com o Namor, que ele é talarico. E aí a gente tem aqui, olha só, a capa do Quarteto Fantástico de 60 anos. A gente vai ter essa cena, eu acredito, reproduzida no filme do Quarteto. Essa é uma edição especial com vários artistas desenhando essas primeiras aparições do Quarteto Fantástico. E aí tem um Topeira, tem heróis aqui que você encontra só nas HQs do Quarteto Fantástico mesmo. É bem fantasioso, mas é bem legal, porque é a primeira família, né? Tá aqui os X-Men com o Quarteto Fantástico, é a primeira família da Marvel, e eles completaram 60 anos, tem uns 3, 4 anos, eu não vou lembrar agora, mas não tem muito tempo, que eles completaram 60 anos, e esse quadrinho eu acho que dá até para encontrar em algumas bancas, ou no site da Mundos Infinitos, da Panini, você consegue encontrar. Eu trouxe esse aqui do Donny Cates, porque olha como tá diferente o Surfista Prateado nessa HQ. É o Surfista Prateado Escuridão. E todas as histórias do Surfista Prateado são permeadas de coisas sombrias, é meio melancólico, é triste. E tá aqui o Surfista Prateado numa arte única, porque o que a gente vê nesse quadrinho aqui, a gente encontra em pouquíssimas HQs. E quem desenha esse quadrinho é o Tradd Moore, não é Alan Moore, tá? O cara vai ler Moore aqui, acha que é o Alan Moore, mas não é. É o Tradd Moore. Olha só essa página, galera, bem psicodélico, bem LSD dos anos 70. Parece que o cara entrou numa Kombi e realmente pirou o cabeção. E é isso que o Tradd Moore faz aqui nesse quadrinho. Então tá fechadinha a história, tá aqui o Vigia aparecendo de um jeitão bem diferente também. Então ficam essas dicas de quadrinhos. Para a gente fechar mesmo, o que vocês têm assistido, o que vocês têm lido, o que tem inspirado vocês para poder produzir peças novas em impressora 3D. É com vocês. Pode começar. Bom, eu vira e mexe, eu costumo reassistir filmes tipo Star Wars, Marvel. Voltei a assistir até porque tem cliente que procurou Stranger Things, vai sair a temporada nova. Eu voltei a assistir. Mas o que muito faz nós criarmos peças novas é mais o próprio público. Eles vão lá, começam a procurar e pedem. Vocês têm alguma coisa do Cobra Kai, tem alguma coisa do Stranger Things, tem alguma coisa de Game of Thrones, e por aí vai. Aí nisso nós começamos a caçar, aí junto disso nós achamos outras peças que achamos interessantes, como por exemplo o próprio Snoopy, e aí nós vamos produzindo. Vão criando. Alguma coisa tem te inspirado? Né? Alguma coisa recente que você viu, isso aqui podia virar peça 3D? Olha, não tô conseguindo lembrar agora. Eu tava focada. Ah, sim, o Krypton. O Krypton. Quando saiu o filme, né, nós estávamos com umas encomendas, aí demorou um pouquinho a sair. Mas saiu o Krypton. Aí eu busquei, né, o arquivo e imprimi. Tá lindão. Dá pra vender em grande escala pra pet shop. Se vocês colocarem em pet shop, vai vender feito água. Negocinho com um aí. E deixem um recado de vocês para quem quer acompanhar vocês, para quem quer encomendar essas peças, onde vocês estão fisicamente e virtualmente, para a galera poder ir atrás dessas peças lindas aqui da Mundo da Arte em 3D, que eu tenho certeza que vão aquecer o coração de muita gente, porque é aquilo que a gente conversou durante esse programa. São peças que conectam a gente com algo que marcou muito, que está marcando, ou que vão ter alguma função também, porque nem tudo é nostalgia, né? Tem coisas que você vai mandar imprimir para passar o tempo, que nem esse sapinho que eu não resisto e vou fazer o barulho do sapo de novo, cara. Isso aqui é para matar o tempo, isso é muito bom, ó. É relaxante. Chega, onde vocês estão, é com vocês. Nós estamos no 2º piso do Shopping Pátio Belém. Entrando pela Padre Otíquio, subindo a primeira escada rolante do lado direito. Subiu aqui em Belém do Pará, na capital paraense, entrou no Pátio Belém, escada rolante, a primeira, vai para o 2º piso, a escada terminou, já começa o Mundo da Arte em 3D. Só olhar para o lado direito, você vai encontrar o quiosque do Mundo da Arte. Nem precisa passear no shopping todo. Subiu a escada, chegou, comprou, desceu a outra escada e vai embora. Pronto. Não tem muito trabalho, não. Já estamos bem no cantinho da escada.
E tem peças bem em conta mesmo, principalmente agora em julho, que tem umas promoções muito boas. Promoções para você. Promoção e para mocinha, como diz a. É. Né? Tem para todos os públicos, né? Porque tem gente que fica preocupado, como eu falei aqui, uma peça caríssima que você vai ver feita em grande escala por uma grande empresa, vocês podem fazer num preço muito mais acessível e de repente faz até num volume que a quantidade que você compraria você compra várias e presenteia um monte de gente. Detalhe, teve uma cliente no sábado que ela foi lá, ela olhou, mas tá esse preço mesmo. Eu fui no Ver o Peso e fiquei surpresa com os preços de lá. Aqui tá mais barato do que Ver o Peso. Tá vendo? Aí eu fiquei, opa. O preço tá tão bom que teve na época que estava saindo a série da Wandinha, nós pegamos uma encomenda que não foi daqui do Pará, foi de fora. Ela nos encontrou no Mercado Livre e perguntou, vocês fazem a mãozinha? Aí nós fazemos. Ela ia fazer o aniversário da filha dela e queria dar de brinde a mãozinha. Aí imagina, nossa, dá uma mãozinha realista, que foi toda pintada à mão. Quantas? 50. Fizeram 50 mãozinhas. Em 3 dias. Em 3 dias? Foi. 3 dias. E a impressora não pifou? Não bateu em vocês? Quase que a gente vai pifa mesmo. Tanto trabalhar. 3 dias tinha que terminar para enviar. Levar. Elas não paravam e a gente também não parava. Era imprimir e pintar. Quando foi no terceiro dia tinha que enviar. Não teve jeito, né? Mais algum recado, Fabrício? Bom, para quem quiser... Dá para perceber não só os bonecos, mas nós conseguimos fazer peças personalizadas. Essa aqui a gente nem mostrou. Essa aqui é personalizada. Essa é modelagem. É um projeto nosso. Amazônia Sustentável. Dá para colocar o nome da marca, dá para colocar uma mensagem. Ano de copy, né, galera? Aí, poxa, dá para colocar uma porção de coisa. Isso aqui numa loja de óculos vai ficar lindo na frente, assim, né? Aí, como falou também da parte funcional. Eu gosto do Homem de Ferro, mas eu não queria o boneco do Homem de Ferro. Eu quero um porta-copo do Homem de Ferro. Eu quero um porta-caneta. Eu quero... Um Homem de Ferro com a camisa do Pará. Dá pra fazer. A gente consegue personalizar. Tanto que esse modelo do Yoda, o original dele, ele tava segurando um ninho com um passarinho. Aí eu fui, tirei o ninho do passarinho, criei a cuia e coloquei. O Homem de Ferro com a camisa do Pará é o Sumano de Ferro. Dá pra fazer. Sumano de Ferro, interessante. Dá pra fazer muita coisa personalizada. Obrigado, tá, gente, pela presença de vocês aqui. A gente podia ficar mais 1 hora aqui falando dos nossos gostos, das paixões do mundo nerd, mas não vai faltar oportunidade para a gente conversar. E as peças que vocês trouxeram para cá vão continuar aqui em cima, porque elas deixam esse cenário muito mais bonito. São peças originais da Mundo da Arte 3D. As que ficam por aqui, geralmente, são Alien, o Grogo, o ET... E eu fico muito contente mesmo de conhecer um pouco mais sobre o mundo da arte em 3D e, ao mesmo tempo, admitir que eu tenho preguiça de trabalhar igual esses caras trabalham e as máquinas que eles têm à disposição trabalham também. Não dá para fazer sozinho. Tem que ter a mão humana, o pensamento humano, o carinho de quem está ali por trás, projetando, criando. E é isso que faz a diferença no trabalho de vocês. Obrigado, viu, gente, pela presença de vocês. Obrigada. Valeu, esse foi mais um Égua do Nerd. Se você chegou até aqui, não esquece de compartilhar com a galera esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver impresso em uma impressora 3D, o que você não gostaria de ver impresso também. Então comenta, compartilha esse vídeo e seja sempre bem-vindo ao Égua do Nerd aqui no SBT Pará. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!